avançar para a palavra, que já está sendo uma bênção, tenho certeza, desde os louvores. E agora continuará sendo uma bênção. Eu quero começar falando para os irmãos, afirmando para vocês um negócio. Organizar os cultos da base, organizar aqui esse momento, é um desafio, um grande desafio para mim, tá? Porque eu acho que eu já falei isso, mas eu não gosto de vir aqui e de falar um negócio aleatório que eu pensei ali, somente eu, sem nenhum tipo de, sem nenhum contato com Deus. Não, eu não gosto disso. Eu tenho todo um processo. Eu espero, às vezes, até o último momento, para que Deus me mostre alguma coisa. E eu tenho visto resultados durante todo esse ano que a gente passou. Tenho visto resultados, né? Principalmente na minha vida. E aí, preparar aqui a base, além de preparar a mensagem, além de escolher um tema, além de preparar as músicas, eu vou preparando a mente, eu vou começando a fazer um devocional específico, né? Um devocional centrado em um tema. Eu vou orando, vou conversando com Deus e vou focando para chegar hoje e falar algo que vem dele. Então, se você vai estar ouvindo algo daqui hoje, é muito Deus aqui. Eu só fui colocando as coisas no papel porque foi Deus que foi me falando. E eu acredito muito que é muito importante ter um aprendizado sobre tudo isso. Então, se eu vou falar alguma coisa aqui hoje, ou qualquer outro tipo de outra base, eu preciso, e eu enxergo isso como uma necessidade de que eu primeiro tenho que aprender. Eu primeiro tenho que colocar em prática, ter o conhecimento e começar a colocar em prática. Porque senão, vai começar a ser um negócio que não vai ter valor, não vai ter sentido. Vou dar um exemplo. Se você encontra um professor de matemática, por exemplo, que não sabe dividir, você acha que ele é um bom professor de matemática, que ele vai conseguir te ensinar? Ou, por exemplo, um professor de português que não conjuga verbo, às vezes fala uns negócios errados, você não vai dar muita credibilidade para o que ele está falando, porque ele não domina a área que ele manja, né? A área que ele diz que manja. Então como é que ele vai me ensinar alguma coisa? Vai me ensinar alguma coisa errada, não passa credibilidade. Então a mesma coisa se aplica aqui. Eu preciso aprender algo de Deus, colocar em prática, para que eu possa transmitir isso, porque senão não tem credibilidade. Pois bem, na semana passada, eu estava já começando a pensar um pouco sobre como é que seria hoje. Eu estava na casa dos meus pais, estávamos conversando assuntos aleatórios, né? Qualquer tipo de assunto, eu nem lembro o que a gente estava conversando. E aí eu lembro que em algum momento, não sei porquê, não sei como, eu lembrei daquela música do Sonda-me, da Aline Barros. Aí eu adoro, né? Como eu falei, eu vou repetir, eu falo, os louvores são orações cantadas, né? E aí naquele momento eu comecei a cantar a música do Sonda-me. Aí eu falei assim, nossa, você parar para pensar, essa música ela é muito forte. Porque você está pedindo umas coisas para Deus que você tem que ter certeza daquilo que você está pedindo. Aí passou, e aí a gente tem o costume de domingo, a gente dá sugestões de louvores, né? Aí meus pais falaram, dá uma sugestão de louvor para esse domingo, né? O domingo passado que foi Santa Ceia. Falaram, dá essa sugestão. Já é uma boa, né? Já é uma música a menos para nós pensarmos em tocar, né? Então a gente dá essas sugestões lá, a gente junta e pega os louvores. Fizemos, tinha bastante sugestão. E aí, dentre elas, eu nem tinha visto, mas dentre elas, Sonda-me foi escolhida lá. Falei, legal, vamos tocar a música lá que eu tinha pensado. Tocamos, foi muito bom, foi muito gostoso. E eu digo que, por mais das dificuldades que a gente tem, a gente passa, né? Por exemplo, puxa, não conseguiu, não temos quantidade de instrumentos possíveis. Hoje já muda um pouco. É claro, eu gosto muito de fazer isso porque completa, mas mesmo assim, quando tem 1, 2, 3 instrumentos, já é muito gostoso porque a gente coloca do coração. Então foi muito bom aquele domingo.
Aquele domingo de manhã foi muito bom. Louvor, mexeu muito comigo. E aí, beleza. Passou, fizemos a ceia, foi tudo muito bom. Aí a gente acabou falando, vamos ali num outro culto, assistir uma outra pregação, se encher mais. Vamos lá. Fomos, sentei, gostoso e tal. Começou. E aí, no louvor, o que tocou? Sonda-me. Eu falei, é coincidência, né? Eu falei, caramba. Aí a minha mãe me olha dando risada, né? Aí eu, caramba, que coincidência gostosa, né? De novo essa música. Outras pessoas, a gente nem tem contato com eles. Então não tem como interferir, né? Só sonda-me. A minha mãe olhou pra mim e falou, Deus deve falar alguma coisa com você, hein? Eu falei, E eu fiquei pensando naquilo. Aí eu parei, eu falei, pior que é verdade. Não é uma coincidência, não foi uma coincidência. Eu estava buscando uma inspiração de um texto, de um tema, e da forma como foi surgindo as coisas, naturalmente tudo se encaminhou para o que a gente vai falar hoje. Naturalmente, eu pensei, depois desse sábado e domingo, iniciando segunda, eu comecei a pensar sobre um tema que nós vamos falar hoje, que é mais perto. Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje. Que Deus falou comigo, falou muito, e eu fiquei pensando muito sobre. E eu quero já começar com os irmãos, lendo o texto que vai nos basear aqui, Salmo 139. Eu não vou ler todo, porque senão a gente ia gastar um tempinho ali. Mas eu já deixo de cara aqui uma indicação. Leia em casa. Eu vou ler só o versículo 1, e depois eu vou comentando sobre ele em alguns pontos. Mas anota, leia o Salmo 139 inteiro em casa, você vai ver como é bom. Salmo 139 diz o seguinte, bem simples, curtinho. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Esse é o versículo que eu quero começar aqui, e ele que vai basear a gente. E esse versículo, por mais curto que seja, não é o menor, mas é um versículo curto, ele traz uma verdade muito forte, uma verdade muito grande. Deus nos conhece, assim como ele diz. O Salmo 139, ele é a inspiração para a música do Sonda-me, da Aline Barros. Agora, coincidentemente ou não, Salmo 139 é uma música escrita por Davi. E por que a gente pode falar isso? Quando vocês forem ler em casa, em algumas versões, não sei se todas têm isso, mas em algumas versões das Bíblias, vai estar como subtítulo, assim, Salmo de Davi para o cantor Mor. O cantor Mor, explicando rapidamente, o cantor Mor, ele era o líder da música de Israel do Antigo Testamento. Ele era o líder da banda ali, né? Então Davi escreveu uma música e deu para o cantor Mor, né? Então é uma música de Davi também. Isso é uma coincidência bem legal. Mas agora, o que é mais bonito desse versículo é que Davi, ele está falando ali sobre como Deus conhece ele tão bem, de uma forma muito íntima, de uma forma muito pessoal. Só nesse versículo você já começa a vislumbrar ali que Deus, ele já sabe de tudo o que ele vai fazer, todos os passos que ele vai dar, todas as falas que vão sair da boca dele, isso tudo antes mesmo dele sequer pensar em fazer qualquer coisa dessas. Só nesse versículo a gente já começa a vislumbrar isso. E o legal é porque a gente conhece, ela fala, me conheces, ótimo. Agora, sondas? O que seria sondaste, né? Sonda, sondar. Davi, quando ele usa isso, ele está usando do verbo ali, do sondar, né? Que se você for buscar ali no seu dicionário, você vai ver que sondar é vasculhar, é procurar. Ou seja, o que Davi está falando ali, traduzindo para a gente, é que Deus, ele investiga o nosso interior, ele investiga o nosso coração, ele procura, ele cavuca ali no nosso coração, no nosso interior. Ele entra aonde nós, às vezes, não conseguimos entrar, no íntimo do nosso ser, e vasculha, ele sonda. É isso que Davi estava falando. Para você ter uma noção, é só você pensar, por exemplo,
na questão de... Quando você vê no jornal, essas coisas... cientistas estão vasculhando, por exemplo, fundo no mar. Eles mandaram os equipamentos, né? Que eles geralmente falam de sonda. Eles mandaram a sonda lá para o fundo do mar, onde o ser humano não chega, para poder pesquisar, né? Para poder vasculhar lá, encontrar coisas. E eu vou te falar, é muito rico de detalhes. Quando eles mandam, faz essas investigações a fundo, você encontra os negócios que você fala, meu Deus, né? Se você for trazer, é o mesmo paralelo. Deus, ele vai lá no fundo que ele encontra os negócios e te mostra, né? Você fala, caramba, isso estava lá dentro. Ele investiga. E aí, eu quero já fazer esse paralelo. Quando Davi ali fala, tu me sondas e me conheces, ele já está atrelando um ao outro. Ele está atrelando, o Senhor me conhece porque o Senhor vai lá dentro. O Senhor vai lá no fundo, vai lá onde eu não tenho medo de chegar, procura, encontra, e você sabe, você me conhece. É isso que Davi estava falando, o Senhor me conhece. Só que o mais legal disso tudo é que Deus, ele não só nos conhece apenas dessa forma, né? Precisa entrar lá no interior para conhecer. Não somente assim. Deus já nos conhece desde muito antes. E eu quero ler com os irmãos, para basear no que eu estou falando, Jeremias 1, versículo 4 e o 5a. Jeremias 1, versículo 4 e o 5 diz assim, o Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Depois também vale outra, procurem lá, dê uma olhada no versículo, nesse primeiro capítulo. Porque o livro de Jeremias, nesse primeiro capítulo, a gente vai começar a conhecer Jeremias ali. Ele vai começar a descrever Jeremias. E bem ali no início ele começa a falar, a Bíblia começa a relatar que Jeremias recebeu várias mensagens vindas do Senhor. E uma dessas mensagens, na verdade, é a primeira descrita pela Bíblia, é justamente isso, que o Senhor olhou para Jeremias e falou, eu já conheço você antes mesmo de você ser formado do ventre da sua mãe. Ou seja, ele já conhecia Jeremias antes mesmo de conceber. Quando já via o pai e mãe dele, ele já conseguia ver Jeremias, ele já conseguia conhecer Jeremias a partir dali. E o mais legal disso tudo, meus irmãos, é que a Bíblia, e é muito importante lembrar disso, a Bíblia, ela não está presa no tempo. Ou seja, se você for ler isso aí, você não é somente para Jeremias isso. O bom da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se renova a cada dia. Ou seja, essa mensagem, esse texto, essa fala de Deus, serve para nós também nesse momento. Ou seja, o que eu quero dizer hoje é que, além do Senhor sondar os nossos corações, conhecer ali, Ele já conhecia a gente de antes. Já conhecia antes de nós sermos formados no ventre das nossas mães. E aí eu quero contar uma história bem rápida, porque eu não lembro se eu já contei isso aqui. Um fato da minha vida, que é muito marcante. Eu posso dizer, com categoria, que esse versículo que nós lemos é verídico. Que Deus nos conhece antes mesmo de sermos formados. Quando os meus pais estavam novinhos, né? Estavam planejando ter o primeiro filho, ou filha, né? Não estava querendo ter um filho. Eles colocaram isso em mente, né? E um dia, num culto, uma irmã, no fim do culto, chegou para conversar com os dois, e ela começou a falar assim, Senhor, eu estou aqui para falar uma palavra de Deus para vocês. Vocês vão ter um filho. É agora. Vocês vão ter um filho. E o mais legal disso tudo, para mim, né, hoje, é ver que ela descreveu minhas características para os meus pais através de Deus. Deus falou para ela e ela transmitiu aos meus pais as minhas características antes mesmo de eu ter nascido, antes mesmo de eu ter formado.
ela falou sobre a minha personalidade. Ela tinha dito que eu seria a alegria do quintal. Aí eu falei, que legal, né? Deve ser por isso que eu fico falando piada. Mas quem me conhece sabe que eu sou muito, assim, eu não consigo, sabe? Deu oportunidade, eu tô brincando, tô levantando ali, sabe? Fazendo uma brincadeira. A galera tá parada, eu vou lá e cutuco. Eu vou brincando, eu vou mexendo com todo mundo, porque eu gosto disso. Eu realmente gosto de ver a vida de um lado feliz. Ela já é muito pesada pra gente ficar chorando, né? A vida às vezes já é muito chata, né? Alguns pontos são pesados. Então, em vez da gente ficar chorando, vamos dar risada, vamos ser felizes. E aquela irmã falou isso para meus pais. Falou assim, ele vai ser a alegria do seu quintal, a alegria do quintal de vocês. Isso antes de eu estar sendo formado. Agora, uma outra coisa que ela tinha falado, ela também até falou o meu nome. Ela virou para mim e falou, Deus também está falando o nome dele, é João. A minha mãe não gostou não, no começo, porque ela já tinha uns nomes lá bonitinhos lá dela. Mas depois ela pediu confirmação de Deus, Deus confirmou, e cá estou eu. João, né? E o legal disso tudo é que eu volto a repetir, ela me descreveu como? É Deus. Então Deus já me via lá atrás, antes mesmo vamos ter, não, antes de vocês terem a ideia, eu já estou falando, vocês vão ter um filho sim, entendeu? Foi antes. Então Deus já conseguia me ver de lá, conseguia me ver nascendo, conseguia me ver com 10 anos, com 15 anos, agora, que eu nem sei quantos anos tenho mais, já estou chegando nessas coisas, que às vezes eu me confundo, é verdade. Ele já me conhecia, ele já me sabia tudo sobre mim. Você quer ver mais um versículo? Vou te dar mais um versículo. Em Salmo 139, ainda ali onde a gente leu o primeiro versículo, no versículo 13, o Davi, ele fala a seguinte frase, ele fala assim, você me formou por dentro e por fora, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Outro versículo, já deixei até ali, Lucas 12, versículo 7, fala até que Deus conhece quantos fios de cabelo nós temos, já estão contados. Até quem é careca, Deus já sabe, esse aqui zerou a conta. Fica até mais fácil, né, Edinho? Já ajuda. E Deus já conhece tudo, já sabe tudo sobre nós. E eu falo disso, eu sou experiência viva, a prova viva de que esses versículos são reais. Não que eu precise provar nada, mas estou aqui te falando, é verdade. Aconteceu comigo. Aconteceu, na verdade, eu falo comigo, né? Mas aconteceu na vida dos meus pais. Eles presenciaram algo que já estava escrito, que Deus nos conhece desde antes. Agora vem a pergunta, né? Então, beleza. Agora, por que Deus nos conhece tão bem? É uma pergunta legal, né? E para falar sobre isso, para responder essa pergunta, eu pensei legal nela. E eu acho que para falar dessa pergunta, para responder essa pergunta, eu preciso falar sobre amor. Só que para falar sobre amor, eu preciso desmistificar. Eu preciso falar de uma coisa que muita gente ainda acredita que não é bem assim. Preciso falar sobre amor à primeira vista. Tem muita gente ainda que acredita nesse negócio de amor à primeira vista, quando na verdade isso aí é tudo balela, é tudo ilusão. Por que eu digo isso? Porque que não tem como você amar uma pessoa que você não conhece. O amor, ele vem do conhecimento. Quando a gente está falando de relacionamento, e aí nesse quesito aqui, principalmente no relacionamento em homem e mulher, um relacionamento que você quer levar mais sério. Quando a gente está falando num relacionamento, seja namoro, seja casamento, seja noivado, não existe esse negócio de amor à primeira vista. Porque você precisa conhecer a pessoa para você se decidir se aquela pessoa ela faz bem para você ou não faz bem para você. Quando a gente fala de amor à primeira vista, a única coisa que a gente pode julgar
no amor à primeira vista é a aparência. Amor à primeira vista você só vai falar, ah, é bonito, apaixonei, né? Ou, ah, é feio, nem quero ver, né? Ai, sai de perto. Então esse negócio de amor à primeira vista não existe. Porque vem aquela pergunta muito simples. Você vai se relacionar, você gostaria de se relacionar com alguém que é lindo ou linda, mas que por dentro é podre, é feio? A mesma coisa a gente pode aplicar para Deus aqui. Deus nos conhece tão bem porque Ele nos ama. Não é um amor superficial. Nunca foi amor à primeira vista. Deus, Ele nos conhece e nos ama de verdade. E aí não tem como desvincular, quando a gente fala de um amor verdadeiro, um amor forte, não tem como desvincular sobre João 3,16, que eu nem coloquei, porque a gente já sabe de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós, para que nós pudéssemos voltar a ter acesso a Ele. O amar o mundo não é amar o terreno. Quando ele fala o mundo, ele estava, eu amo todos, independente, porque eu conheço todos e eu amo eles e eu não quero ficar longe deles. E aí eu posso falar assim, Deus nos conhece porque nos ama e Ele ama nos conhecer. É legal pensar assim. E aí enquanto eu ficava analisando isso tudo, ainda pensando sobre a música, né, do Usa-me, né? Olha onde foi. Eu pensando ainda sobre isso, chegando nesse momento, eu me fiz uma pergunta. E eu vou englobar vocês nessa pergunta. Vou fazer essa pergunta de novo. Mas assim, não precisa responder. É interior. Pensa nela. Nós amamos a Deus? Aí você vai falar, claro que eu amo a Deus. E eu também falei isso. Claro que eu amo a Deus. Oxi. E eu não sei se para vocês é a mesma coisa que eu. Porque eu viajo às vezes. Eu sento, quando eu vou meditar, quando eu vou estudar alguma coisa, eu crio um mini eu dentro da minha mente. E aí aparece o Espírito Santo aqui do outro lado e a gente fica conversando, né? O Espírito Santo, para discernir o Espírito Santo é simples. É o que é certo. Ele vai trazer o que é certo, o que está dentro da palavra. Se está fora da palavra, meio fora, não é o Espírito Santo, é você ainda falando. Então na minha mente, eu fico nesse negócio assim, eu e o Espírito Santo conversando. E quando eu pensei nisso, eu estava respondendo para o Espírito Santo, sim. Eu estava falando, claro, Deus, eu te amo, sim. Só que talvez como você, nesse momento, que deve ter pensado nessa pergunta também, respondeu, claro que sim, e começou a elencar alguns pontos do porquê que você ama a Deus. E eu também fiz isso. Eu elenquei 4 pontos, assim, básicos. Eu falei, nem preciso falar o resto, né? Só elenquei 4. Eu falei, não, eu amo sim. Porque, em primeiro lugar, eu reconheço Deus. Eu reconheço o seu sacrifício por mim. Segundo, eu oro. E não é somente pedindo, não. Eu oro agradecendo. Eu oro pelas coisas que acontecem na minha vida. Terceiro, eu leio a Bíblia. Eu faço devocional. E quarto, eu sigo tentando obedecer os seus mandamentos. Eu te amo. E aí, pode ser que seja esses motivos que eu te falei, pode ser que você pensou aí. Pode ser que você tenha outros motivos muito bons também. Só que, enquanto eu estava aqui respondendo para o Espírito Santo, ele me trouxe uma nova pergunta. Aí eu falei, beleza, bons pontos, hein? Agora eu quero saber o seguinte, qual que é a intensidade de cada um desses pontos? Aí eu travei um pouquinho. Aí eu comecei a lembrar mais uma vez do louvor, sonda-me. E eu trouxe um trecho, não coloquei lá em cima, mas eu trouxe o trecho, que eu me lembrei. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aí eu fiquei pensando, quanto disso aqui é verdade? Vou voltar a falar sobre relacionamento. Nos nossos relacionamentos, e aí, geral, não somente casal, mas relacionamento com amigos, pessoas.
Às vezes nós gostamos tanto dessa pessoa que a gente quer mostrar para ela que ela é muito especial para você. Aí você compra presente, não precisa ser muito grande, às vezes um bombom, uma balinha, uma flor. Se for um casal, né, namorados, leva para sair, leva para jantar, dá um presente, um perfume chique. E a gente faz tudo isso porque a gente sabe que esse relacionamento ele não pode morrer, a gente precisa nutrir. É como se fosse uma planta, uma flor, precisa regar, cuidar. Com Deus não é diferente. Com Deus, a gente precisa mostrar diariamente o quanto nós amamos a Ele. Assim como nós fazemos isso com as pessoas ao nosso redor. E aí surgem várias perguntas. Quanto nós amamos a Deus? Então, quanto nós ficamos pensando sobre o que Deus fez por nós, o sacrifício dele, o sacrifício de Jesus? Quantas vezes nós agradecemos a Deus pela nossa vida, as coisas ao nosso redor? Quantas vezes nós lemos a Bíblia? Quantas vezes nós fazemos os devocionais? Quantas vezes estamos realmente seguindo e obedecendo aquilo que Deus falou pra gente? Os louvores, como volto a falar, orações, meu irmão, orações cantadas. Quando eu comecei a meditar na música, eu fiquei meio perguntando, eu falei assim, sim, eu amo a Deus. Se pudesse, eu vou lá na base, eu leio, trago a mensagem. Só que eu comecei a pensar, mas e a frequência disso? E a vontade? Não somente disso. Eu fiquei me perguntando, eu falei, quantas vezes eu tenho orado, por exemplo, na semana, eu falei, poxa Deus, eu quase não orei. Orei umas 2, 3 vezes num dia. A gente ficou sem se falar 5, 6 dias. E eu comecei a ficar, poxa, Deus, eu amo, mas Ele está presente, como é que está essa situação? E aí, né, a gente fica, aí, como que a gente mostra? Como que a gente pode mostrar esse amor para Deus? Como é que a gente pode mostrar o nosso amor para Ele? Vou ler com os irmãos a resposta disso. João 14, versículo 21. João 14, 21 fala assim, ó: aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, revelarei plenamente a Ele. Olha lá, a palavra conhecer, aparecendo mais uma vez. Olha o caminho que a gente chega, olha o caminho que a gente está indo. O conhecimento é a base, é a chave de qualquer relacionamento, inclusive seu relacionamento com Deus. O versículo que a gente leu aqui fala sobre... Deus está falando que você pode mostrar que ama Ele, e você de fato ama Ele, se você conhece os mandamentos dEle. Os mandamentos são o quê? A palavra, a Bíblia. E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Ou seja, aquele que ama a Deus conhece as suas palavras. A gente pode até falar, aquele que ama a Deus conhece a sua voz. Aquele que ama a Deus pratica e vive semelhantemente como Jesus viveu aqui. E ali, ainda nesse texto, ele fala, e quem me ama, eu também vou te amar de volta, né? Porque ele já amou. Só que o mais importante é o final, que ele fala assim, e eu me revelarei para ele, aquele que me ama. Ou seja, quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece realmente a Deus, você entra nesse relacionamento de uma forma tão grande, de uma forma tão intensa, que você começa a ver Deus em todas as coisas. Você começa a ver Deus em todos os momentos, em todas as situações. A sua vida ela começa a ter um aspecto diferente, você começa a ter essa visão. E é por isso que
o tema de hoje é mais perto. Na verdade, eu já até estou concluindo. E eu vou pedir para os irmãos para abaixarem as suas cabeças e fecharem seus olhos, porque eu quero agora trazer uma reflexão que a gente possa refletir de maneira junto, de uma forma única. Por que eu quero que você feche seus olhos? Porque eu quero que você se concentre em você, Deus, e vá me escutando ao fundo. Quando eu falei que eu assisti o culto daquele domingo, o pastor falou várias coisas, inclusive uma frase muito importante que me impactou, e eu quero que ela impacte você também hoje. Essa frase que ele falou foi: você está no caminho certo? Ótimo, meu irmão. Só que dá para fazer muito mais. Você é capaz de muito mais. Você pode ir muito mais longe no conhecimento de Deus. E é justamente isso que eu quero trazer para a gente refletir hoje. A reflexão que eu quero que você comece a fazer aí é justamente sobre isso. Assim como eu refleti em cima da música Sonda-me. Ela fala também: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu quero que você medite o quanto de Deus você tem permitido sondar, o quanto você tem permitido Deus te modificar, o quanto de Deus você tem pedido para que Ele te encha, o quanto de Deus você está deixando Ele te usar. Eu te falo, meu irmão, eu também pensei sobre isso. Eu também pensei muito. É claro que eu tenho deixado Deus usar, mas acho que dava para ter muito mais. Dava para ir muito mais além, se aprofundar muito mais na palavra, se aprofundar muito mais no seu amor. Às vezes a gente pensa, e às vezes você pode estar pensando também, que você está fazendo tudo certo, que não precisa modificar mais nada, que o seu ano de 2022 foi maravilhoso no relacionamento com Deus. Mas aí você começa a se dar conta de que talvez foi bom mesmo, mas que podia ser muito mais. Você podia ter um relacionamento muito mais forte. Assim como eu percebi. Assim como eu olhei para mim e falei: eu posso muito mais, eu posso me aproximar muito mais, eu posso demonstrar muito mais amor a Deus, eu posso aprender mais, eu posso me encher muito mais, eu posso ser usado muito mais. E é isso que eu quero que você reflita hoje. Você está sendo usado? Você está sendo modificado? Você está amando a Deus verdadeiramente? Eu quero que você comece a orar. Não precisa orar alto. Ore no seu interior. Porque talvez você enxergou assim como eu. Falei: dá para mudar, dá para melhorar. Às vezes seu relacionamento já tá bom, então dá para melhorar muito. E às vezes seu relacionamento com Deus não tá tão legal assim. Então começa a orar pedindo para que Deus te dê o guia certo para ter um relacionamento com Ele. Se você reparou, em nenhum momento hoje eu trouxe pontos para como você ter um relacionamento com Deus, porque isso aí já é claro pra gente. A gente fala várias vezes aqui: oração, leitura da palavra, devocionais, comunhão. Você sabe como se aproximar a Deus. Agora é o momento da reflexão para que a gente possa se aproximar muito mais, para que a gente possa ir muito mais além, que a gente possa ir muito mais fundo naquilo que a gente não está indo. Às vezes você está só com a água na canela, quando na verdade você podia estar mergulhando nesse amor de Deus. E a pergunta que você tem que se fazer: o quanto disso, quanto de Deus a gente tem colocado em prática na nossa vida? Eu quero, junto com vocês, meus irmãos, me aproximar mais de Deus. Vamos orar. Eu vou orar com vocês agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, por esse ano que passou, 2022. Um ano de dificuldades, um ano de alegrias. Mais um ano que com certeza passamos juntos, Deus. Só que, Deus, hoje eu quero te pedir algo a mais.
Hoje eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos usa realmente, que o Senhor nos encha realmente. Hoje percebemos, Pai, que talvez o nosso relacionamento não é tão forte assim quanto achávamos que era. Hoje percebemos, Pai, que não chegamos no fim, que ainda dá para aproximar muito mais de Ti. Hoje nós percebemos isso, Pai, e te pedimos, Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, Pai, para que realmente, Pai, possamos deixar o Senhor fluir em nossas vidas da maneira como o Senhor quer, da maneira que agrade ao Senhor, assim como o louvor diz, assim como o Salmo 139 fala. O Senhor nos ama porque nos conhece, então queremos te amar, conhecendo a Ti a cada dia mais. Tira qualquer tipo de empecilho de nossas vidas, Pai, que nos impeça de chegar mais próximos de Ti. Tira qualquer tipo de empecilho, Pai, que nos afaste de Ti. Abra os nossos olhos para que possamos a cada dia, um dia após o outro, dar um passo adiante, dar um passo à frente, e que possamos juntos ser um realmente, para que as pessoas ao nosso redor, quando olhar para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, elas possam enxergar aquele brilho, mas não o brilho interior, que a gente não tem, mas o brilho do Senhor, Pai. Uma diferença, que as pessoas possam olhar para nós e ver que realmente somos cristãos, Cristo em miniatura, Pai. Que o Senhor nos ajude a tirar essas coisas das nossas vidas que nos impeçam de chegar a Ti, seja a preguiça, seja o desânimo, seja a tristeza, Pai. Nos encha de Ti, da Tua vontade, da Tua alegria, para que possamos caminhar, Pai, e nos aproximar mais a Ti. É isso que te pedimos, Deus, e te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo falhos, o Senhor tem sido bom conosco. Mas nós, a partir de hoje, queremos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, para que realmente, assim como o tema fala, Pai, que possamos estar mais perto de Ti. É isso que te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Amém?